Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal, Desenvolvendo Mais Líderes. E hoje o nosso tema é como tratar não conformidades. Então, se você é profissional da qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, você está aqui comigo e com a Ana no canal certo. Vai aprender aqui na prática como fazer esse processo acontecer. Mas é claro que eu já vou pedir para você aqui se inscrever no nosso canal, se essa é a primeira aula que você está assistindo da gente, deixar já seu like para entregar cada vez mais esse conteúdo aí para os profissionais como a gente aqui da área e também ativar aí o sininho para você receber sempre conteúdos novos aqui que a gente deixa semanalmente para você, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto. Qual é o nosso objetivo nessa aula? É te explicar como tratar não conformidades de forma efetiva e com envolvimento das pessoas. Ou seja, não é só o saber tratar tecnicamente as não conformidades, vai além, tá? Então, para começar aqui, a gente quer primeiro relembrar o que é uma não conformidade. Então, segundo a ISO 9000, a não conformidade é o não atendimento a um requisito. Ou seja, Fernanda, é quando não fazemos o que deveríamos fazer, não é isso? É isso mesmo, isso é uma não conformidade. E mais para frente a gente vai trazer aqui, deixar claro o que é uma não conformidade e o que não é uma não conformidade. Por agora, a gente fica aqui com esse primeiro conceito bem abrangente. Combinado? E aí, depois que a gente entende o que é uma não conformidade, a gente precisa entender o que é o tratamento de não conformidade, né? Então, aqui na DML, a gente costuma definir tratamento de não conformidade como um processo que deve ser seguido para tratar uma não conformidade. E aqui existem 3 palavras-chave, né? Processo, ou seja, um passo a passo com entrada e saída. Tratar, que significa resolver, e não conformidade, que é o que a Fê já contou aqui para vocês, certo? Tá bom. E o que compõe aí esse processo, né? Esse processo começa assim, um entendimento correto das ferramentas, mas elas são parte desse processo. E aqui fica uma orientação que a gente faz aqui para você, né? Você precisa conhecer as funcionalidades de cada ferramenta, né? Dessas, que a gente vai falar daqui para frente, que ferramentas, né? Mais um pouquinho para frente. Que ferramentas são essas? Para que você consiga aplicar cada ferramenta mais efetiva de acordo com a sua necessidade. Só que, como eu disse, não é só sobre conhecer as ferramentas. Você vai precisar unir ferramentas com métodos. Há um método, né? E o método, ele vai ser ali o seu guia na solução daquele problema, no tratamento ali daquela não conformidade. E fazer isso de uma forma sistemática vai te trazer resultados aí mais assertivos. Mas nada adianta você conhecer métodos e ferramentas se você não tiver uma habilidade essencial. Você sabe que habilidade é essa? O slide já está aí na cola, né? Que é a capacidade de influenciar as pessoas nessa solução. E a gente chama isso tudo, método mais ferramenta, mais influência, de tratamento de não conformidade 360, né, Fê? Isso aí. E aí, como a Ana já falou aqui, o tratamento de não conformidade 360, que inclusive é a nossa formação aqui e que estamos trazendo aqui para você hoje, entendemos a solução dos problemas como um processo, como a Ana já comentou aqui, onde transformamos a ocorrência de uma não conformidade em uma não conformidade solucionada. E para isso, só reforçando mais uma vez, precisamos de métodos, ferramentas e gestão do processo através do poder de influência, que é aquele o famoso fazer acontecer. Então não adianta ter só o conhecimento técnico, né, das ferramentas da qualidade, viu que a gente está trazendo muito além disso aqui. Certo? E aí você já deve estar se perguntando aí, tá, né, Fernanda, mas que métodos são esses, né? Enfim, o que é isso? De que vocês estão falando, né? Esclarecendo primeiro o que é, né, o tratamento de não conformidade, você vai precisar definir aí dentro da sua organização qual
ou quais metodologias a organização vai utilizar. E aqui a gente gosta de trazer essa pirâmide, né, que é uma forma visual de você entender que métodos são esses que existem aí, uma infinidade de métodos, né, de acordo que eles são classificados aí de acordo com as suas complexidades, ou seja, com a complexidade daquilo que você precisa tratar ou resolver, né? Então a gente começa lá com situações de ganho rápido, onde eu já conheço a solução, então está lá na base da pirâmide, passando depois pelo método de análise e solução de problemas, indo para o 8D, o A3, caracterização e otimização de processos, o DMAIC, Seis Sigma, até o desenvolvimento de produtos e a inovação. Então, a boa notícia é que isso, as não conformidades, elas se comportam exatamente como está aí nessa pirâmide, né? Eu tenho mais coisas acontecendo na base, ou seja, mais simples de serem resolvidas, e menos coisas acontecendo ali na ponta da pirâmide. E quando a gente fala também desses métodos, existe uma coisa que está por trás deles, e quando a gente conhece um, a gente acaba conhecendo muitos outros, né? Alguém que conhece, sabe me dizer sobre o que a gente está falando? E aí, Fê, você consegue Vamos desvendar? lá. Se você pensou aí no ciclo PDCA, você acertou. Então, alguns até chamam o PDCA de método, mas nós aqui na DML, a gente prefere pensar nele como uma mentalidade que norteia todos esses métodos. Então, a Ana acabou de apresentar aí a pirâmide, né? Com métodos que são metodologias que podem ser utilizadas, né? Aqui a gente agora também gosta de trazer aqui bem na prática, direto ao ponto, a comparação desses métodos, né? Que tem aí a mentalidade aí do ciclo PDCA por trás. Então a gente tem o MASP, o 8D, o A3, o DMAIC. A gente colocou essa tabela aqui correlacionando esses métodos para você aí entender como trata as não conformidades, tá bom? Para que vocês possam entender que todos eles possuem a mesma lógica, mudam alguns passos ali, mas a essência é a mesma. Por isso que eu particularmente acredito aqui que você dominando bem as ferramentas, você é capaz de usar aí qualquer um desses métodos. Mas Fernanda e Ana, agora vocês estão falando muito de ferramentas. Já entendi o método, a metodologia, mas que ferramentas são essas? Será que vocês sabem que ferramentas são essas? Então vamos lá, né, gente? São as ferramentas da qualidade. O que são essas ferramentas da qualidade? Nada mais é do que conjunto de inúmeras metodologias e atividades utilizadas aí para identificar, priorizar, analisar e solucionar problemas de maneira estruturada, sempre orientada para a melhoria do desempenho dos processos. Então, a gente acabou de entender aqui que temos o MASP como método aí, né, que pode ser utilizado no processo de tratamento de não conformidade, e as ferramentas como ferramentas mesmo. Então, deu para entender? Então, fazendo uma analogia aqui, que a gente gosta sempre de trazer um exemplo prático para a gente entender. Se eu estou num processo aqui de construção e tenho lá na minha caixinha de ferramentas um martelo mesmo, gente, vamos lá. Se eu estou num processo que envolve a montagem e desmontagem de alguma coisa, o meu martelo ele vai servir. Pode servir ali tanto na hora da montagem, onde eu vou utilizar um determinado lado do martelo, que é martelar mesmo, né, para montar alguma coisa, quanto na hora de desmontar. Eu vou usar o outro lado do martelo, que é aquele ganchinho para remover o prego, enfim, e fazer aí a desmontagem daquela minha coisa. Então, deu para entender? Eu tenho a mesma ferramenta, o martelo, usado o quê? Em diferentes etapas. Então, gente, o que a gente quer trazer com essa analogia aqui para você? As ferramentas da qualidade vão permear e aí vão permear as diferentes etapas do processo de solução de problemas. E existem ferramentas, para vocês entenderem, que servem para uma etapa específica e outras que vão poder ser utilizadas em diferentes etapas aí dentro do método que eu solucionei para tratar as não conformidades. Então, eu preciso entender o meu problema, entender o método, a metodologia e entender as ferramentas para poder aí alinhar
as coisas que vão surgir aí, as situações para eu tratar as minhas não conformidades. Conseguiram entender bem essa analogia? Sim, não. Então, conhecer as ferramentas da qualidade é importante para a gente selecionar a melhor ferramenta para aquela determinada etapa, porque às vezes eu tenho até uma ferramenta que funciona, mas ela pode não ser a mais assertiva. Então, a gente precisa conhecer isso também. Então, voltando aí o exemplo do martelo. Eu até posso usar aí uma chave de fenda para martelar. Vai funcionar? O que vocês acham? Vai, mas não com a mesma eficiência se eu pegasse ali na minha caixa de ferramentas o martelo, que serve exatamente para isso. Então é importante conhecer essas ferramentas e a gente tem aí 7 até mais, né, Ana? Ditas como básicas, porque elas são aquelas que são relativamente simples e fáceis de serem usadas, tá? E tem resultados muito bons. E é por isso que a gente começa por essas 7 ferramentas básicas, tá bom? Existe uma gama de outras ferramentas, mas começando por elas, a gente já consegue resolver a maioria dos nossos problemas lá da pirâmide que a Ana apresentou aqui no slide, que acabamos de falar. Então, já contamos aqui sobre os métodos, sobre as ferramentas, mas Fernanda e Ana, vocês falaram lá da formação de vocês, tratamento de não conformidade. O que seria essa gestão, esse poder da influência? O que será? Então, o que a gente chama da gestão aí pela influência é o que a gente chama aí dos 4 Cs do gestor influente. Então, que é a forma como a gente vai gerenciar todo esse processo para fazer com que as pessoas se engajem no processo de tratamento de não conformidade. E para isso, a gente vai utilizar o nosso poder de influência através desses 4 Cs aqui que estão na tela para vocês, né? A clareza, a conexão, o comportamento e a continuidade. E se você quer entender em detalhes como o método funciona, como as ferramentas funcionam e a gestão pela influência funciona aplicada aí no tratamento de não conformidade, a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa formação completa, que é o tratamento de não conformidade 360, onde a gente aborda tudo isso de uma forma prática e aplicável à sua realidade, para que você saia desse modo aí de apagar incêndio e passe a ser reconhecido como um profissional que, de fato, resolve os problemas. Combinado? Ana, desculpa aqui. Inclusive, a gente também detalha, tá? Cada uma das 7 ferramentas da qualidade, com exercícios práticos, para que a gente consiga trazer essa confiança aí e o entendimento de onde essas ferramentas podem ser utilizadas em cada etapa do método MASP. Isso aí. Com isso, a gente agradece você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Curta, inscreva-se no nosso canal para receber aí todas as novidades, né? Ative o sininho para que você saiba quando a gente entrou ao vivo, quando um vídeo novo foi postado. Comenta aqui outros conteúdos que você quer que sejam relevantes para você, para que a gente produza cada vez mais coisas que se alinhem ao propósito de vocês e ao que vocês precisam, combinado? Clica aí, conhece o tratamento de não conformidade 360 e a gente se encontra lá dentro, ok? Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigada. Até a próxima.